Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes e vamos a mais um Umbanda Simples Podcast número 2 e hoje nós vamos falar sobre os princípios fundamentais da religião, claro, de acordo com aquilo que eu pratico. Porém, antes de nós começarmos, vamos aos recadinhos. Nós estamos também no Spotify, é isso mesmo, aqui na descrição do YouTube você acha o link direto para o Spotify, ou se não, basta pesquisar por Umbanda Simples que você acha tranquilamente. Você vai perceber que lá no Spotify o nosso episódio tem uma vinheta de abertura e uma vinheta de encerramento, que infelizmente eu não posso colocar aqui no YouTube em razão dos direitos autorais. Então vai ficar uma coisa exclusiva para quem nos acompanha pelo Spotify, embora o conteúdo seja o mesmo, né? É apenas um pequeno detalhe. E caso você não acompanhe pelo Instagram, procura aí, @canal Umbanda Simples. Eu tenho trazido aí de 2 a 3 textos exclusivos por semana a respeito da Umbanda e creio que é interessante acompanhar por lá também. E já aproveita para conhecer o blog umbandasimples.com.br, onde nós temos mais de 300 textos exclusivos sobre Umbanda e que, aliás, é, neste momento, a nossa plataforma mais visitada, né? São, em média, 500 visitas por dia, né? Imagina que maravilha, né? Pode não parecer um número muito grande, mas para esse nosso segmento tá ótimo. Ainda mais para um blog, né? 500 visitas por dia de pessoas interessadas em Umbanda e especialmente nessa Umbanda simples que eu pratico. Então, recados dados, vamos começar o episódio de hoje. Bem, eu escolhi aqui diversos assuntos que eu considero como princípios fundamentais da religião e que se encontram no curso básico de Umbanda, que é um livro escrito por mim, que você pode baixar gratuitamente aqui na descrição do vídeo do YouTube ou lá no canal, lá no blog Umbanda Simples, na seção livros. E lá nós temos o capítulo 21, que é justamente o capítulo em que eu falo sobre esses princípios fundamentais, que é o que nós vamos tratar aqui hoje. O primeiro princípio fundamental que eu considero na Umbanda é a existência de Deus. Sim, na Umbanda a gente acredita em Deus. Mas qual Deus? Existem milhares de religiões, cada uma com uma concepção diferente de Deus, não é? O Deus que se acredita na Umbanda é o Criador de tudo e de todos, do mundo espiritual e do material. O mesmo que pode ser encontrado no cristianismo e que foi definido pelos espíritos Allan Kardec como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Porém, nós não sabemos como Deus existe, ou se havia algo antes dele, ou como nos criou. Essas questões são um mistério. Os nossos guias nos ensinam, contudo, que há um Criador, soberano a tudo e a todos, a quem devemos sempre amar, louvar e agradecer. Bem, mas se existe Deus, será que existe diabo na Umbanda? E a resposta é não. Não existe a figura do diabo na Umbanda nem de demônios. A maldade não é fruto de um ser, mas da pouca evolução espiritual da alma humana. Deus não possui antagonista, pois seu poder é absoluto. Por essa razão, é totalmente incoerente a acusação que, por vezes, os inimigos da Umbanda nos direcionam quando afirmam que somos adoradores do diabo. Afinal, como é que a gente pode adorar uma coisa que a gente nem sequer acredita que exista, né? Então, esquece a ideia de diabo na Umbanda, isso não tem nada a ver com a gente. Bem, e Jesus? Jesus é entendido como o governador espiritual da Terra, o líder supremo de todas as falanges espirituais, nosso mestre bem-amado e modelo da humanidade. Porém, não é o Filho de Deus, como se houvesse apenas um. É um Filho de Deus, como nós também somos. Porém, ele é mais evoluído, nosso irmão mais velho na caminhada espiritual. Os seus ensinos, através dos evangelhos, são reiteradamente apontados pelas entidades como caminho para a verdadeira libertação espiritual. Agora vamos falar um pouquinho dos espíritos. Sim,
Nós somos espíritos e fomos criados por Deus em algum momento e somos destinados à imortalidade. Nosso corpo é apenas uma veste, uma roupa, a parte grosseira, material e perecível do nosso ser. Os espíritos são criados simples e ignorantes, mas com potencialidades intelecto-morais latentes, cabendo a cada um desenvolvê-las por sua própria vontade. Aqueles que alcançam certo grau evolutivo recebem a missão de retornar para ajudar a humanidade nessa caminhada. Por isso são chamados de guias, que vêm de guiar. Os nossos guias são espíritos que nos guiam. Pois como quem passou pelos caminhos que agora nós estamos passando, estes irmãos mais experientes estão aptos a nos guiar em nossa jornada. Agora, depois da morte do corpo físico, a alma é libertada para retornar à sua verdadeira pátria, o mundo espiritual. Mas não se trata de um outro planeta, mas de uma série de dimensões vibratórias onde o espírito habita de acordo com a sua evolução. Existem regiões venturosas, como Aruanda, que é um nome dado a várias colônias espirituais de trabalho, onde normalmente as entidades residem. Mas também existem regiões purgatoriais e de sofrimento, como por exemplo umbral, destinados àquelas almas que na Terra espalharam dor e sofrimento. O mundo material em que vivemos é apenas uma das faixas mais densas. Após a morte, a alma, se libertando do veículo mais pesado, que é o corpo, consegue peregrinar por regiões superiores se evoluída, ou é arrastada para regiões inferiores, se assim o merecer, ou mesmo ficará atrelada à terra, se não for evoluída o suficiente para subir ou inferior o suficiente para descer. E aqui subir e descer, entre aspas, né? É só um referencial. Não existem, porém, condenações absolutas, e todas as almas um dia evoluirão. Bem, e a reencarnação? Será que a Umbanda fala alguma coisa sobre reencarnação? E a resposta é sim. Na marcha evolutiva do espírito, é necessário que de tempos em tempos ele tome um corpo material, renasça no mundo, volte a viver entre os homens, a fim de passar por provações ou expiações, que, se bem aproveitadas, conduzirão a um degrau acima na escala evolutiva. Não há um número mínimo ou máximo de reencarnações, pois cada espírito empreende sua própria jornada, que, diga-se, não se cumpre apenas em nosso mundo, mas na vastidão do cosmos, até que se atinja a perfeição espiritual, o que pode levar milhares ou talvez bilhões de anos para acontecer. É muito tempo, né, gente? A escala do cosmos é uma coisa impressionante. Bem, agora vamos falar um pouquinho sobre as leis espirituais, porque sim, existem leis que governam a vida material, que são objetos de estudo da ciência, e as leis que governam o mundo espiritual, que são objeto de estudo das religiões. Seja na matéria ou fora dela, porém, existem leis inexoráveis, imutáveis, criadas por Deus para a manutenção do universo. Dentre as leis mais importantes na doutrina religiosa da Umbanda que eu pratico, podemos destacar, por exemplo, a lei do amor. Todos nós somos criados para nos amarmos e nos auxiliarmos. Temos também a lei de bondade, devemos ser bons no trato com os semelhantes. Lei de liberdade, reconhecemos o direito das pessoas de trilharem os caminhos que julguem melhores para si mesmas. Lei do retorno, talvez a mais famosa, cada um recebe a medida do bem ou do mal que causou aos outros, etc. Então existem várias leis aqui, eu trouxe apenas um breve resumo daquelas que eu considero
mais importantes, porque como vocês verão daqui para frente, a Umbanda se baseia em princípios simples, gerais, morais, virtuosos. Não é essa coisa louca que as pessoas divulgam por aí, ou que aqueles ignorantes falam que é Umbanda. Umbanda é amor, Umbanda é liberdade, Umbanda é caridade, Umbanda é conhecimento, Umbanda é fundamento. E um fundamento da Umbanda é o bem. A prática do bem é um distintivo da Umbanda. Como seres conscientes de nossas imperfeições e desejosos de ascensão espiritual, é nosso desejo sempre evoluir, progredir, melhorar, tornarmos-nos mais fraternos, melhores filhos, maridos, esposas, amigos, etc. Toda a doutrina da Umbanda, calcada nos evangelhos, impele o homem ao conhecimento de si mesmo, ao respeito à diversidade, facultando os meios de encontrar, especialmente pelos ensinos dos espíritos, o incentivo para a constante melhoria de nós mesmos. Não há, repito, não há espaço na Umbanda para trabalhos que se afastem das leis divinas ou que visem prejudicar o próximo. Então, é muito importante ficar claro o seguinte: se algum dia, em algum lugar, você visitar um terreiro de Umbanda e as pessoas ali presentes, bem como as entidades, derem alguma orientação que fira a moral, a ética, os ensinos de Jesus, esteja certo de que se trata, na melhor das hipóteses, de uma casa sem fundamentos. E neste caso, o meu conselho é que você, procura outra. A Umbanda não pode ser responsabilizada pela deturpação que pessoas sem conhecimento fazem em seu nome. Como não podemos responsabilizar todos os evangélicos pelo abuso de alguns pastores, né, gente? Coerência, lógica. Bem, vamos falar agora sobre outro princípio muito importante na Umbanda, que é a gratuidade. Para cumprir o seu papel de sempre fazer o bem, a religião arrasta consigo outro princípio co-irmão do primeiro. No primeiro caso, o bem, que é a gratuidade. Os trabalhos de Umbanda são sempre gratuitos, nunca exigindo qualquer pagamento para a realização de uma atividade espiritual, seja ela qual for. As casas possuem liberdade para pedir contribuição material, seja na forma de vela, fumo, bebida ou mesmo financeira, mas nunca poderão impô-la. Ajuda quem quer, como quer e se puder. As despesas oriundas da casa podem ser divididas entre os membros da corrente ou supridas através de atividades como rifas, bingos, bazares, jantares, etc. Ou, como eu prefiro, trabalhando junto aos consulentes a conscientização de pertencimento àquela casa. Então, se eu vou toda semana tomar passe naquela casa, por que eu não levo algumas moedinhas para ajudar na contribuição? Entende a jogada? Se todo mundo ajuda com um pouco, não pesa para ninguém. A Umbanda continua sendo gratuita, mas todo mundo se responsabiliza pela sua manutenção. Beleza? Bom, aqui eu acho importante fazer um adendo semelhante ao anterior. Se você visitar uma casa de Umbanda e alguém lhe obrigar a pagar, seja para um trabalho, um atendimento particular, enfim, o que quer que seja, a minha recomendação é que você não aceite e que procure outra casa. Por quê? Porque Umbanda é caridade. E a caridade, isto é, o auxílio ao próximo pautado apenas no interesse de fazer o bem, é a tônica da religião. E toda a doutrina e prática da Umbanda induz a considerar a caridade não apenas dentro, mas fora do terreiro, especialmente no lar, em família, no trabalho, na sociedade, como metas de vida do sujeito. O umbandista aprende que não pode ser feliz sozinho e que deve fazer, por sua vez, todo o possível para auxiliar as pessoas que cruzarem seu caminho. Na impossibilidade de ajudar,
deve fazer para nunca atrapalhar a quem quer que seja. Beleza? Isso nos leva a outro valor importantíssimo na Umbanda, que é a humildade. A humildade consiste no reconhecimento de nossas próprias limitações. Quem quer que se esforce em ter uma ideia mais completa de si mesmo, fatalmente esbarrará nos próprios limites. Este pensamento foi resumido pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas quando disse: aprenderemos com quem souber mais e ensinaremos aos que souberem menos. Aprender com quem sabe mais, ensinar aos que sabem menos. Olha que bonito, né, gente? Na Umbanda sempre há espaço para aprender, pois não importa quantos anos de caminhada tenha determinada pessoa, ela nunca saberá tudo. Então, tradicionalmente, quem tem mais experiência ensina os novatos, mas nem por isso deixa de aprender com eles, já que todos que sinceramente se entregam ao saber espiritual acabam deixando algo de si pelos caminhos uns dos outros. Bacana, né? Bem, e num terreiro de Umbanda todos são bem-vindos, ricos, pobres, gays, artistas, anônimos, pessoas com ou sem religião, vestidas de terno e gravata ou de bermuda e chinelo, não importa. Quando alguém procura um terreiro, é que sente necessidade de algo que pode ser encontrado nele. Por essa razão, não há acepção de pessoas, todos são bem-vindos, desde que se portem com dignidade e educação, né, gente? Então, ninguém é barrado por ser branco ou negro, rico ou pobre, estar de sapato ou de chinelo, embora frequentemente haja a recomendação de se trajar roupas condizentes a um espaço religioso, mas todos são recebidos da mesma forma e sentam-se lado a lado, sendo atendidos da mesma forma, com o mesmo carinho e consideração, independente de quaisquer fatores que socialmente poderiam separá-los. Bem, vamos falar agora das orações. Espera, deixa eu beber uma água, né? Bom, oração. A oração tem um papel fundamental na Umbanda, sendo comum que os trabalhos comecem e terminem com uma oração. A oração é a força mental que nos liga diretamente aos planos superiores. Por isso, recomenda-se a atitude de recolhimento ao consulente, para que venha colaborar com suas forças durante as orações. E elas podem ser direcionadas a Deus, a Jesus, aos orixás e também aos guias espirituais, cada um orando da maneira que mais lhe agrade, sendo sempre mais importante a fé na hora da oração do que a forma da oração em si. Compreenderam? Bem, vamos falar agora sobre os passes, que são tão famosos, né? As pessoas procuram o terreiro de Umbanda para tomar passe com as entidades. Bem, os passes são transmissões de energia, tanto das entidades quanto dos médiuns, com o objetivo de revigorar nossas forças orgânicas e espirituais. O passe ajuda a manter o equilíbrio espiritual e nos dá mais disposição. Se porventura estivermos carregados, isto é, com muitas energias densas, as entidades aproveitam o passe para fazer um descarrego, isto é, um trabalho de limpeza energética, para que possamos justamente ter equilíbrio físico, mental e espiritual. A Umbanda é um verdadeiro hospital de almas, sempre pronta a amparar e a socorrer aqueles que a procuram. Bem, e depois do passe, é comum que as entidades dialoguem com as pessoas. É um momento íntimo, especial, onde o consulente, que é aquele que se consulta, terá a oportunidade de conversar com a entidade que está lhe atendendo, podendo pedir-lhe orientações sobre quaisquer setores da vida particular. As entidades que comumente se manifestam na Umbanda são excelentes ouvintes, dispondo-se sempre a escutar e a orientar, sejam quais forem os dramas de cada um. Um terreiro de Umbanda é um verdadeiro consultório psicológico, desse ponto de vista, claro. Bem, existem outros princípios, isso aqui é apenas um resumo, uma introdução, feita especialmente para aquela pessoa que está começando agora, que é leiga,
que não tem ainda um conhecimento bacana de Umbanda, lembrando que tudo que eu falei aqui é a partir da Umbanda que eu pratico, porém eu creio que são informações que já dão norte, né? Servem para desmistificar, porque infelizmente quando a gente fala de Umbanda, a gente lida com muito preconceito, com muita intolerância, né? A Umbanda foi muito difamada, muito perseguida. Então, muitas vezes, quando você fala, né, para um familiar ou um amigo, olha, eu estou frequentando um terreiro de Umbanda, a pessoa fala, credo, pelo amor de Deus, não mexe com essas coisas, né? Como se a gente estivesse ali louvando o diabo, ou sacrificando crianças, mexendo com tudo que é de coisa ruim. E a verdade é o justo oposto, né? A Umbanda é uma religião de paz, uma religião de amor, uma religião de caridade, uma religião em que você aprende a se amar, aprende a se cuidar, aprende a se gostar, aprende a se fortalecer, aprende a ajudar o próximo, enfim, tem tanta coisa boa na Umbanda, mas isso você vai ter que descobrir quando você visitar um terreiro. Eu vou parando por aqui, e se você quiser falar comigo, você pode mandar um e-mail para canalumbandaSimples@gmail.com ou me chamar no WhatsApp. Eu vou deixar aqui o meu número, mas atenção, eu não atendo ligação, apenas mensagens, tranquilo? É isso, pessoal, um abraço, por favor, se você gostar, curta, compartilhe, mostre para mais pessoas, vamos fazer esse projeto decolar. Um abraço, até a próxima.